Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, consultor jurídico tributário da Consulte, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. E no encontro de hoje, pegando carona ao Momento Consulte número 34, em que Marcos, Darcy e eu tratamos da transição dos benefícios fiscais, dos incentivos e da preocupação com toda a linha de tempo que tem que ser considerado em função da reforma, nós também vamos tratar de um tema conexo, que são as oportunidades e preocupações que nós temos que ter. Porque, lembrando aqueles que nos assistem, nós temos uma tábua de transição já definida na Emenda Constitucional 132, de tal forma que as alterações efetivas devem ocorrer entre este ano e o ano que vem, mas a partir de 2026 nós começamos a ter alguns pequenos testes e a efetividade de mudanças definitivas ocorrerá a partir de 2027, com a extinção, por exemplo, do PIS e da COFINS, com a introdução definitiva da CBS, trazendo com isso, né, Darcy, algumas preocupações no âmbito judicial e algumas oportunidades que têm que ser consideradas, não é isso? Isso mesmo, Gilberto. Qual era a preocupação, assim, ao iniciarmos este momento? De alertarmos a todos os contribuintes, principalmente as pessoas jurídicas, de que existe uma janela de oportunidades que talvez muitos não estejam atentos, porque esses tributos, eles terão uma vida breve, né, diante da expectativa da implementação da reforma, mas muitos temas ainda estão por ser julgados. E aqueles que estiverem atentos poderão formar uma espécie de crédito para fazer frente às incertezas do momento em que começar a viger a reforma tributária. Porque todos estão assim num momento assim inseguros, não sabem como vai ser a política em relação ao custo de seus produtos, como será a carga tributária. Então, você ter uma espécie de lastro para poder trabalhar com esse período de certeza é muito importante. E eu começo assim por destacar, Gilberto, como diretriz, que o Supremo está para julgar. Ainda não tenho como afirmar se isso vai ser em 2024, 2025, 2026, mas são 25 temas de repercussão geral, todos da área tributária, e são de repercussão porque eles vão se aplicar a todos os contribuintes. Então é muito importante que esses 25 temas que estarão expostos na nossa homepage, na nossa página na internet, em forma de artigo, que o profissional de confiança da pessoa jurídica analise, pode ser o seu contador, o seu advogado, para que analise se alguma dessas questões não pode ser aplicada na sua empresa. Então, além disso, é fundamental que a pessoa também considere litigar em juízo. Por que eu digo isso? Porque o STF, ele, a partir de alguns anos, ele vem estabelecendo efeito modulatório nas suas decisões. Às vezes, a partir do dia do julgamento, do ato da publicação do julgamento, não existe um critério certo, determinado. Infelizmente, ficou ao sabor do julgador. Mas isso acaba por provocar uma demanda no judiciário. Porque, normalmente, quando existe uma modulação, o Supremo diz o seguinte: olha, eu garanto o resultado desse julgamento para quem já tiver ação juizada até aquele momento. Quer dizer, aqueles que não ajuizaram ficaram a ver navios. O famoso efeito ex-nunc, né? Exatamente. Então, é muito importante que ocorra essa análise e, se for o caso, proponha uma demanda. E, infelizmente, Gilberto, a gente diz isso, o Brasil é um campeão em litígios, mas aqui é um exemplo muito claro de que o próprio Supremo instiga as pessoas a litigar. Porque se eu não fizer isso, eu estarei com o meu direito comprometido. E aqui, só confirmando essa preocupação, longe de nós aqui ficar instigando a discussão. Mas há uma tendência nos últimos anos, e nós acompanhamos isso, e quem é do meio sabe disso, que quase todas as modulações, a maioria esmagadora, tem saído no sentido ex
nunca, ou seja, a partir de agora, né? Lembrando que o a partir de agora só garante o período eventualmente passado àqueles que ingressaram no judiciário, ou então para o futuro, né? Não garantindo necessariamente para a grande maioria, dando a nítida sensação àqueles que não tomam iniciativa de que o contribuinte ganhou, mas não levou, né? E aqui, Darcy, já pegando carona, e a preocupação é muito interessante por conta daquela tábua de tempo. Eu citei que o ano de 2027 ele extingue por definitivo o PIS e COFINS. Se nós pegarmos uma rápida coletânea aqui, você trouxe no levantamento que elaborou e que vai trazer aqueles que nos acompanham, o tema 79, reserva de lei complementar para instituir PIS e COFINS sobre importação, o tema 118, inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o tema 516, sujeição passiva de cooperativas à contribuição para a COFINS, o tema 536, incidência de PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido sobre produto e ato cooperativo, o tema 630, inclusão da receita decorrente de alocação de bens na base de cálculo do PIS, e assim sucessivamente. Lembrando, só que eu relatei 5 ou 6 casos, lembrando que essas teses todas perdem a razão de existir a partir do momento que PIS e COFINS deixam de existir. Não é isso, Darcy? Exatamente. E Gilberto tem um porém, né? E isso nós estamos falando só de STF. Se formos analisar os temas repetitivos que estão também sob análise do STJ, que será objeto de uma posterior análise no momento consulta e também de um artigo, a questão ela se estende muito além desses 25 temas agora listados. E claro, afora isso, cada empresa também tem as suas particularidades, né? Não necessariamente esses temas. Né? E uma das particularidades que você chamou a atenção, muita peculiaridade, muito profissionalismo, muitos desses temas ainda não chegaram a julgamento definitivo, né? Existem ações ainda em andamento, então é importante que aquele que nos assiste entenda que não é um convite à judicialização sem a mensuração dos riscos que vão advir desta decisão. É importante que se tenha em mente ouvir o seu advogado, procurar entender como está a tendência e principalmente estar ciente de riscos. Porque entrar no judiciário, porque todo mundo está entrando, necessariamente não é convidativo. Eu lembro que recentemente nós tínhamos razões de sobra para entender acerca da anterioridade anual e nonagesimal da alteração do DIFAL para não contribuintes, e estávamos praticamente com a vitória nas mãos do contribuinte, enquanto o julgamento ocorria no plenário virtual do STF, e foi feito um pedido de destaque, né? Quando então se anula todo o julgamento eletrônico e se reiniciou no julgamento em que se entendeu que não se aplicava a anterioridade anual no princípio, no caso do diferencial de alíquotas. Então, é importante que se tenha em mente que existem riscos. O que se está fazendo aqui, à luz dos primeiros artigos da Constituição Federal, não é um convite generalizado para se questionar tudo, não. É avaliar e se colocar como um direito do cidadão recorrer ao judiciário naquilo que ele entenda ser inconstitucional, não é isso, Darcy? O ex-ministro Marco Aurélio, Gilberto se deve lembrar, ele era um severo crítico da modulação dos efeitos, porque algo que é inconstitucional, ele é inconstitucional desde o seu nascedouro, não é a partir do momento que o julgador vai dizer que ele passa a ser. Ele já era, porque a fonte do direito em que ele se inspirou dizia num determinado sentido, e ao se aplicar ou se criar a lei, ela passou dos limites das competências otorgadas pela Constituição. Então, isso reflete. Então, quando nós comentamos desses temas aqui, fora outros particularidades do contribuinte, não é para que ele se envolva numa aventura jurídica. Por isso que a gente volta a frisar. O profissional de confiança deve ser sempre consultado para fazer a exata delimitação dos riscos envolvidos. Análise das perdas possíveis, prováveis e remotas. Né? E o Darcy faz um comentário que também merece ser, na minha opinião, ressalvado, que desde as alterações ocorridas na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e na lei que regulamenta as ações declaratórias de inconstitucionalidade, foi adicionado um dispositivo
que determina que antes da decisão efetivamente, cabe à autoridade judicial, no caso o ministro, levar em consideração aspectos econômicos administrativos. O que significa dizer, e aí é que entra a fala importantíssima do ministro Marco Aurélio, que os magistrados, no caso aqui os ministros em especial, consideram os efeitos econômicos das decisões, o que, de sã consciência, fazendo coro com o ex-ministro Marco Aurélio, parece um assinte à verdade da justiça, não é isso, Darcy? E você nesse comentário me lembrou também uma observação muito mencionada do ministro, se não me falhar a memória, do Moreira Alves, que falava da inconstitucionalidade útil, em que os entes tributantes eles já sabiam que as leis que eles estavam instituindo seriam inconstitucionais, mas como o índice digamos assim, de acionamento do judiciário era baixo, o risco compensava. Eu coloco em vigor, deixo que passe a vigorar uma lei que é sabidamente constitucional, mas eu vou tirar frutos dessa lei. Isso é uma questão que, na hora em que a lei de introdução pede que se considere os efeitos, os impactos das decisões na economia, para efeito erário, mas enquanto que já foi tirado de riqueza da população por leis sabidamente inconstitucionais. Basicamente, nosso papo acho que era esse, e daria um bom tempo de conversa, porque aqui nós temos um pouquinho de história para contar, né, Darcy? Iríamos longe, lembrando, eu já estava lembrando de uma aula que tive do professor Marco Aurélio Grego, o outro, também um gênio do direito, uma pessoa a quem nós devotamos um respeito, uma admiração muito grande, e ele comentava nesta aula da importância de se entender que a Constituição de 88, ela inaugurou uma relação diferente daquela relação que nós tínhamos com o rei, em que nós tínhamos que satisfazer as necessidades do rei. Hoje, a necessidade vem, antes de tudo, com o equilíbrio entre a condição do cidadão e do Estado, coisa que, infelizmente, com esse tipo de decisão é compuscada frequentemente. Para breve, nós teremos essa matéria em nosso site, não é isso, Darcy? Sim, estará lá disponível acesso de todos e gostaríamos também de contar com a colaboração para próximos temas. Só lembrando, então, lá na página da Crow Consult, você tem uma paletazinha, notícias, onde você vai poder linkar e vai ver cada um dos temas que nós abordamos, fazemos referência, procure, divulgue e veja. E como bem lembrou Darcy, ficamos aí no aguardo de novas sugestões, novos temas. Lembrando, o e-mail para que você possa nos enviar mensagens é momentoconsult@consult.com.br. Existe embaixo deste vídeo aqui no YouTube, existe lá um espaçozinho para comentários também, nós sempre estamos visualizando para ver se tem alguma indagação, algum comentário. O fato é que nós estamos aqui disponíveis para vocês, para aqueles que quiserem apresentar essas sugestões, comentários e indagações. Ao mesmo tempo, nós pedimos que você dê o seu likezinho, divulgue o nosso trabalho e principalmente se inscreva e divulgue aqueles que precisar. Por enquanto era só, não é isso? Isso mesmo. Então, até a próxima. Até uma próxima.